Bom dia, meu nome é Ernest. Difícil, sabe, produzir, né, produzir conteúdos, né, aí no artesanato, certo? Mas assim, hoje são 4 de outubro de 2023, uma quarta-feira, certo? Manhã, né, deve estar chegando aí já aí às 10 horas, certo? Exatamente 9 horas e 31, certo? E eu estou fazendo cultura jornalística, né, na TV 247 do Leonardo Atush. E assim, os temas são muitos, sabe? São variados, sabe? Dezenas de temas, sabe? Que a gente se perde. Muitas delas têm efeito aqui no plano regional do Pará e de Belém do Pará, cidade às margens do Rio Guamá e da Baía do Guajará, sabe, onde eu me localizo, num bairro chamado Guamá, certo? E provavelmente o que acontece lá no eixo sudeste, principalmente, sudeste e Brasília, ali no centro, né? Repercute, reverbera por aqui, certo? E de qualquer maneira fica difícil para uma cabeça só, sabe, acompanhar tudo isso. É muita notícia, bicho, muita notícia. Mas assim, eu vou fazer alguma reflexão sobre o que aconteceu ontem em São Paulo, né, quando trabalhadores proletários se organizaram para fazer um dia de paralisação sob a ameaça da Justiça do Trabalho, sabe, que aplicou multa de 2,5 milhões de reais, sabe, para que eles cumprissem algumas normas aí, sabe, tipo manter uma quantidade básica de ônibus circulando, ônibus e trens e metrôs, sabe? Enfim, né? O poder público aí, sabe, como um aparelho ideológico, né, controlando a ação dos proletários, sabe, para não deixar os proletários manter a cabeça de fora da merda, certo? Sabe, não ficar imerso, né, na grande merda que é o capitalismo, certo? E essa greve teve, não foi uma questão específica, uma pauta de trabalho na relação, digo, produção e trabalho, certo? Mas uma pauta assim, mais assim, acima, né? Um assunto macro, tipo, né, onde se quis discutir a questão da privatização. O que vai acontecer em São Paulo se o governador que estiver lá sustentar a ânsia privatista que ele vem encaminhando, né, jogando aí para os empresários os grandes negócios do país e do estado, certo? Veja que uma empresa tipo metrô não é só recurso paulistano ou de São Paulo, do estado de São Paulo, certo? Tem recursos nacionais, tem recursos tirados dos nossos impostos, dos impostos arrecadados aqui no Pará, sabe? Que vão para o grande bolo da Receita Federal e que termina, sabe, sendo drenado para o orçamento do estado de São Paulo, que faz ali as obras. O metrô foi construído, sabe, e tem uma extensão, tem várias linhas de metrô já construídas, certo? Uma parte delas, acho que a grande maioria das linhas, me parece que são 9 linhas, não sei, onde 5 linhas, salvo engano, já foram entregues à iniciativa privada. E o que é que então se observa dentro do sistema político, no sistema da relação entre Estado e mercado, no sistema de relações de comércio, de negócios, né? Enfim, né? São os empresários que, não querendo, sabe, se dedicar mais às atividades produtivas no mercado propriamente dito, montando uma empresa, explorando a atividade comercial daquela empresa, seja essa empresa uma fábrica, uma indústria, um comércio, certo? Eles não querem mais saber disso. Né? O que eles querem é mamata, né? Querem pegar dinheiro mole, dinheiro que sai do orçamento, pegar já empresas construídas, empresas públicas construídas já pelo Estado, certo? Pelo Estado, eu falo aqui no Estado enquanto uma entidade geral, abstrata, né? E assim, eles pegam então, sabe, essas coisas já construídas pelo orçamento público, né? E através de
através de uso da lei, a lei das licitações, vão adquirindo concessões e, sabe, e vão ali pegando moleza, né? O Atush fala do histórico hoje das concessões que estão por aí. O metrô, por exemplo, hoje tem 5 linhas, salvo engano, que pertencem a grupos financeiros, sabe, que participaram de licitação e adquiriram, né, a concessão, tipo grupo Votorantim, tipo grupo Itaú, e ele cita mais uns outros, certo? Tem até um caso de um português que é dono de dezenas de frotas de ônibus em São Paulo, certo? Que está aqui há muito tempo e adquiriu aí os direitos sobre a Companhia Municipal de Transporte Coletivo de São Paulo, certo? E hoje vive da exploração disso, mas que está também dentro aí das pessoas jurídicas, né? E pessoas também de CPF, sabe? Tirando proveito de investimentos em fundos de capital, né, que adquiriram concessões e por aí vai, certo? O Tarcísio, no começo do ano, no começo do mandato dele, ele arrebentou um martelo de leilão, sabe? No momento em que entregava para uma empresa que nem equipamentos tem, certo? Ganhou o direito, ela vai sublicitar sabe, os direitos, entendeu? E vai entregar para empresas aí que têm, né, os equipamentos necessários para fazer obras, salvo engano, no Rodoanel, certo? Qualquer coisa assim. Então, assim, o que se percebe é um avanço tarado, sabe? Um avanço tarado, ansioso, glutão dos empresários sobre o patrimônio público. Na verdade, é isso. Onde a gente vai descambar nas privatizações. A greve de São Paulo, ontem, né, ali os funcionários do metrô, os empregados do metrô, fizeram uma paralisação dizendo, né, vamos parar hoje para o São Paulo não parar amanhã, porque na medida que se entrega às empresas que são bem-sucedidas, como é o caso do metrô, é uma empresa que não está dando prejuízo, então por que privatizar? Né? Eles entregam para empresários, onde os empresários vão só contando as moedinhas, lembrando uma outra história que o Atush contou, quando ele fez uma entrevista, salvo engano, em 2005, para um empresário que tinha acabado de ganhar uma concessão, sabe? E ele perguntou, mas assim, era nessa história daquelas empresas que exploram o tráfego, né, que fazem o pedágio em estradas, entendeu? Ora, bolas, as estradas já estão prontas há 20, 30, 40, 50 anos, sabe? E ali funcionando, sabe? Carros indo, caminhões indo para cima e para baixo, sabe? Aí de repente você coloca uma empresa a pretexto de ela assumir, né, assumir, digo, a manutenção e a melhoria das estradas, certo? Essas empresas terminam pegando essas concessões apenas para impor um pedágio, uma cobrança de uma taxa para circular, sabe? Além do que já se paga com as taxas de Renavan e aquela coisa toda, né, sobre o veículo, né, se paga também sobre as estradas. E esses caras terminam não fazendo nada, sabe? Tem apenas né, aquela passarela ali, sabe? Por onde os caminhões passam e são ali controlados, entendeu? E são obrigados a pagar, sabe? E muitas vezes até comprar antecipadamente o crédito, né? Para já passar direto, entendeu? E aí o cara que tinha acabado de adquirir uma dessas concessões aí, né, de estradas, sabe, de exploração de estrada, né, que a cada segundo vai caindo moedinhas, cada segundo vai caindo moedinhas. Enfim, são negócios assim, sabe, que os empresários montam e aí se você for na história, sabe, você vai buscar para trás, vai buscando, 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 você chega quase no limite da pré-história, bicho. Né, no limite em que os capitães, sabe, os tuxauas da época, nas nossas tribos indígenas, o capitão, o chefe da aldeia, é o tuxaua, certo? É o cara que manda e desmanda, certo? E é o atleta, é o campeão, é o líder, certo? É o cara que faz a guerra, certo? E que por conta disso, desse esforço no uso da violência, né, com a sua milícia, ele tem ali as suas vantagens, tá? Tem seus privilégios, certo? As suas regalias. Entendeu? Então, assim, os empresários, de certa forma, representam essas lideranças aí, sabe, antigas, né, que vão aí, sabe, se projetando no tempo, avançando no tempo cósmico, entendeu? Chegam até os nossos tempos hoje, investem em gravata, ando de helicóptero para cima e para baixo, não ando de ônibus, não ando de carro mais, sabe, só ando de helicóptero ali nos céus de São Paulo, por exemplo, e
E ali, e o dinheiro caindo na conta, o dinheiro caindo na conta, o dinheiro caindo na conta, sabe? Então, o capitalista vive disso, ele monta um negócio, eu fico imaginando aqui, sempre quando eu falo essas coisas, eu me lembro aqui de uma cidade aqui perto de nós chamada Baitetuba, onde tinha engenhos, certo? Engenhos e moendas, sabe? Eu não sei por que que quando eu penso nessas coisas vai na direção de moendas, sabe? Moendas de cana, sabe? Que são negócios, sabe? Onde ali a cana, o caldo de cana, sabe? Servia para fazer ali o açúcar preto, certo? O açúcar mascavo, entendeu? E depois, com o uso de substâncias químicas, virava o açúcar, esse açúcar hoje, União. Eu aqui em casa eu consumo açúcar União, certo? Aquele açúcar branquinho, sabe? Não me preocupo muito com diabetes. Eu lembro de uma estadia que eu passei em 2000, digo melhor, em 72, onde eu fui fazer em Pernambuco, numa cidade ali no entorno de Recife, chamada Jaboatão. Na época era só Jaboatão, ficava próximo ali ao território dos Guararapes, que Guararape deve ser um morro, não sei se ainda tem morro por lá, mas onde houve uma luta, uma guerra, um combate medonho entre portugueses e forças locais, sabe? Ali se desentendendo, havia holandeses no meio. Me parece que a porrada era contra os holandeses, certo? E assim, Guararapes. Mas ali no entorno, então, em Jaboatão, eu morava, fui levado por lá pela organização religiosa que me queria padre, certo? Então fui fazer noviciado e numa localidade lá chamada Colônia, né, no entorno ali de Jaboatão, certo? Era um retirado. E havia uma igreja, sabe, construída numa pedra imensa, numa penha, sabe? E lá estava o noviciado, sabe? E no entorno, comunidades de trabalhadores, sabe? Que viviam de empregar suas forças cortando cana. E mais adiante, sabe, depois de umas horas de carro, eu me lembro que aos sábados a gente saía para o padre, um dos padres lá do noviciado saía para celebrar uma missa no engenho, na fábrica de açúcar, entendeu? E ia num jipe bandeirante. Eu lembro que eu tocava violão, sabe, organizava os cânticos, aquela coisa toda, certo? E a leitura, não sei mais o que, a leitura do Evangelho, da Bíblia e tal. E me cabia isso, eu tinha habilidades para isso, sabe? E lá íamos nós lá para o engenho, sabe? Numa capela, o padre celebrava a missa, se cantava, sabe? Aquela coisa toda. Ali para os empregados que estavam ali naquela noite de sábado, certo? Enquanto isso, o povo estava nas comunidades, sabe? O povo trabalhador nas comunidades não tomava conhecimento disso, certo? E ali aquela fábrica era um negócio, aquela fábrica pertencia a alguém. Com certeza o dono daquele engenho não estava lá. Quem estava lá era sabe, um capataz, sabe, um gerente, qualquer coisa assim, entendeu? Mas o dono, com certeza, a gente estava no interior ali, no meio dos canaviais, era no meio mesmo dos canaviais, certo? Dezenas de centenas, talvez milhares de hectares, né, de plantação de cana-de-açúcar, sabe? E ali aquele negócio era para o dono, que talvez estivesse em São Paulo, certo? Talvez não estivesse nem em Recife, estivesse em São Paulo, ou talvez, quem sabe, até estivesse em Nova York, correto? Ali controlando o dinheirinho caindo na sua conta, tá certo? Então o capitalista faz assim, ele organiza um trabalho, sabe, chama pessoas para realizar aquele trabalho, tira a energia da força de trabalho dos trabalhadores, né, dos proletários fudidos, certo? E com aquela energia produz mercadorias e coloca aquelas mercadorias para circular, certo? E assim, por um preço rende retirada das despesas com a matéria-prima, etc. e tal, e o que sobra é lucro, sabe? E, enfim, sabe? Que vai para o bolso dele e cai, né? Moedinhas caindo ali, sabe? No bolsinho, na continha do empresário que organizou aquele trabalho. É assim que eu vejo, de um modo geral, essa questão aí, essa greve em São Paulo, do metrô, sabe? O que querem os empresários, né? Teve um tal de Rodoanel, hoje o vice-presidente do Lula aí, sabe? O Alckmin, né? Participou, foi governador de São Paulo durante, sei lá, 8 anos ou mais até, entendeu? Onde o Serra também foi governador e lá. E eles faziam grandes obras, o negócio do governo, de governos, é fazer obras, sabe? Fazer licitação.
em torno dessas licitações, em geral elas são fraudadas, sabe? As que passam rendem para a pessoa que está ali fazendo o governo, sabe? Uma porcentagemzinha que não aparece, que cai em dinheiro líquido, sabe? Que cai em mala, aquela coisa toda, que é levada às escondidas, quem sabe até para fora do país, correto? E é assim que a burguesia se defende, bicho. É um ataque tremendo, sabe? Ao dinheiro dos impostos, sabe? Ao dinheiro do orçamento, sabe? É foda. Os empresários não bastassem aí os poderes da República, certo? Os aparelhos ideológicos da República. Tem o mundo empresarial, o mundo do mercado, essa instituição aí que se opõe dentro da organização moderna, né, de sociedade que nós temos, né, com esse pilar aí do Estado e do mercado, certo? Dentro do Estado, as instituições, sabe, os aparelhos ideológicos de Estado que facilitam, no fundo, o poder dos donos do mercado, daqueles que constituem o mercado, certo? Que são os empresários. Os empresários despertaram para isso, sabe? O governador de São Paulo despertou para isso, sabe? E está assim, numa sanha louca, ele está ensandecido, sabe? Querendo aliviar para os empresários, certo? Os bens públicos, as empresas públicas que ainda restam, né? Para privatizar, certo? Privatizar, as empresas são máquinas de fazer dinheiro, certo? É como eu falei, é como se fosse uma fábrica de engenho ali, de açúcar, entendeu? Onde o dinheirinho vai caindo. Como o cara falou, com as concessões de rodovias, entendeu? Os caras às vezes nem fazem nenhuma melhoria na rodovia, entendeu? Mas o dinheirinho do pedágio fica caindo ali, caindo, 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 caindo. Me lembra aí um cara que eu conhecia aí, sabe, que era meio inventor, um colega aí, sabe, de batalha, sabe? E ele era meio inventor, inventou um negócio e cadastrou, sabe, na internet, né? A ideia, sabe, e pessoas precisavam daquela ideia dele, eu não sei bem qual era o invento dele, sabe? E para poder ter acesso a esse invento, aquela ideia dele, compravam, sabe, o direito. Aí ele se exibia mostrando um tablet dizendo, olha, acabou de cair, né, um troco aí por conta daquele meu invento. O empresário, ele faz isso, bicho, empresário. O empresário é aquele cara que está aqui bem pertinho de mim, com um quiosquezinho ali aberto, entendeu? É uma célula, sabe? Vendendo açaí, por exemplo, aqui na minha cidade, sabe? Ali vendendo secos e molhados, vendendo. Ontem eu comprei uma garrafa de Coca-Cola, eu acho que de 2 litros, paguei 10 contos, bicho. 10 contos e 500, certo? E esses caras vivem dessas sobrinhas que sobram, que restam, né, do preço da mercadoria, da Coca-Cola no caso, certo? Mas ali mais adiante tem um grande supermercado onde eu vou passar mais tarde para almoçar, comer ali um prato de comida, né, com algum legumezinho, entendeu? Pagar R$ 20 ou um pouco mais, né, por conta desse prato de comida, sabe? E assim vai, aí tem as fábricas, tem as indústrias, sabe? Tem as fábricas de caminhões que estão fora do Brasil, aqui só temos empresas de montagem, certo? Os chineses, por exemplo, vão fazer na Bahia vão instalar e já estão instalando uma fábrica de carros elétricos, certo? Mas com certeza as peças vêm todas de fora. Lá no Amazonas, onde eu morei um tempo, sabe? E trabalhei inclusive numa das fábricas da Yamaha, era uma empresa de montagem. As peças, as motocicletas vinham desmontadas para serem montadas aqui. Não sei por que elas não vinham montadas, sabe? Não sei, sinceramente. Talvez para entrar aqui como se fossem peça para facilitar a vida delas, né? E nessa questão de imposto, essas coisas assim, sabe? E aí o que é que acontece? Aí o empresário, o dono desse negócio, vai ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. E ao redor dele está quem? O cara que faz a montagem, pô. Que recebe a mercadoria que vem para ser montada, monta, certo? Essas motocicletas são colocadas em circulação, aí nas lojas, aquela coisa toda, certo? O empresário que está no Japão, não sei essa altura, não sei, né? As motos aqui são da marca Yamaha, Suzuki, Honda, sabe? Outras marcas aí. E a Honda e a Yamaha sei que são do Japão, a Suzuki também, certo? Mas essa altura vai ver que as ações dessas marcas aí, sabe, estão no mercado em Nova York, sabe, circulando. Fundos estão aí fazendo a administração dos títulos que essas empresas emitem, né? Emprestando dinheiro para as empresas, para elas ampliarem o negócio, é o que acontece com a Petrobras, por exemplo, certo? E assim o empresário, repito, vai ganhando dinheiro, vai caindo moedinha, a todo segundo está caindo uma moedinha no cofre, sabe, desses empresários, sabe? Seja eles quem forem, sabe?
E ao redor o fudido proletário, certo? Que ontem paralisou São Paulo com muita reclamação, o governador foi para cima, a Globo foi para cima, sabe? Os jornalistas da Globo foram para cima, sabe? Tentando desqualificar o movimento paredista, certo? Que, segundo o Mário Vitor, um jornalista da TV 247, né, praticou uma tática de guerrilha, de guerra de guerrilha. É uma expressão que eu usei porque a âncora que estava entrevistando cortou justamente o Mário Vitor na hora que ele estava tentando explicar a novidade que foi essa paralisação. Só um dia, não foi assim uma greve de 30 dias, qualquer coisa assim, não. Foi um dia só de paralisação. Não sei como é que a Justiça do Trabalho vai reagir a isso, com a multa que aplicou, sabe? Se vai manter a multa aplicada de 2 milhões e 500 mil reais, não sei como é que vai ficar isso aí, certo? E assim, tá certo? Então, encurtando, né, o que a gente vive e viveu nesses dias e continua vivendo no Brasil e vivemos há 4 séculos para trás e teremos, quem sabe, mais 4 séculos para frente, é a eterna luta de classes, bicho. A eterna luta de classes. O sujeito, sabe, campeão na etnia, o chefão, sabe? Esse chefão hoje simbolicamente são os empresários, né, que organizam negócios, meios, fábricas, indústrias, sabe, e atraem trabalhadores para produzirem ali, né, a mercadoria que foi planejada, né, para ser produzida, certo? E são levadas para o mercado, vendidas e o dinheirinho vai caindo no bolso de quem teve essa ideia aí e que tem a organização, né, dessa empresa, tá certo? Os empresários. É mais ou menos isso, cara, é muita coisa que tem para falar, sabe? Mas o vídeo não pode ficar pesado. Eu vou começar já na minha produção pedindo para que você coloque aí um like, sabe? Diga que gostou desse papo aqui, sabe? Desse caboclo falador aqui do norte do Brasil, sabe? Um caboclo que fala, e quem fala muito dá bom dia a cavalo, certo? E eu aqui então querendo dar bom dia a cavalo, tem muitos idiotas que falam, sabe? Eu talvez possa ser um idiota graduado, como eu já disse, eu tenho 3 graduações de nível superior, sabe? Não tenho mestrado, nem doutorado, nem pós-doutorado, mas eu creio que a minha graduação, por ter sido um curso de longo tempo, né? E tenha valor tanto e quanto, né, esse pessoal que faz mestrado aí, doutorado, etc e tal, entendeu? Tive a oportunidade de, durante 4, 5 anos, discutir questões com um pouco mais de fôlego, né? E creio que isso me traga valor de alguma maneira, sabe? E me ponha a concorrer com esse pessoal que tem mestrado e doutorado, tá certo? Não tem mais tempo para fazer essas coisas, sabe? Renunciei a esse tipo de acumulação, de capital, não gosto muito dessa expressão, né? De capital intelectual, entendeu? E com base nisso aí, de qualquer maneira, estou aqui, certo? Falando, hablando, certo? Para me tornar um cara que dá bom dia a cavalo, tá bom? Mas dá um like aí, dá um like nesse vídeo aí, tá certo? Me ajuda aí para eu poder me animar, certo? E continuar produzindo esses vídeos aí com essas ideias, tá bom? Bom dia, meu nome é Ernest.